A ferramenta de lista permite automatizar um campo para preenchimento com resposta predeterminada dentro de uma lista. Para automatizar uma lista, eu vou selecionar o lugar onde vai ser inserida a resposta selecionada nessa lista e apertar no ícone lista. Eu vou definir qual vai ser a pergunta feita. Por exemplo, aqui se trata do meio de pagamento. Então, a minha pergunta vai ser qual o meio de pagamento. Vou informar se se trata de uma resposta obrigatória ou não. E criar minha lista. Por exemplo, boleto, cheque. Para adicionar mais campos, eu vou apertar aqui em adicionar. Dinheiro, transferência. Uma vez minha lista criada, eu vou ter a possibilidade de informar eventualmente um valor padrão, que já vai ser preenchido no meu texto, com possibilidade de modificação, e como para os outros campos de automação, a possibilidade de informar um texto de ajuda. E depois salvar. Agora criei minha lista para esse campo. Eu tenho também a possibilidade, quando crio uma lista, de salvar essa lista. Para salvar minha lista, eu vou apertar em opções de lista e definir um título para minha lista. Validar. E salvar como nova lista. Isso permite usar no futuro essa lista que foi criada, que foi registrada. Vamos, por exemplo, imaginar que para fazer a automação desse campo de meio do pagamento, com a lista já registrada, eu simplesmente vou selecionar o campo onde eu inseri minha lista, colocar, apertar o ícone lista, criar minha pergunta, e depois, no lugar de preencher a lista, ir em opções de lista e selecionar a lista que já foi criada e apertar no botão usar. Como eu falei, tem a possibilidade de informar já um valor, uma resposta, que poderá ser modificada depois, e salvar. Nesse primeiro exemplo, eu criei a minha lista e usei uma lista já registrada. Mas eu tenho também a possibilidade de importar uma lista que já existe, por exemplo, no documento Word, no documento Excel. Para fazer isso, eu vou, do mesmo jeito, selecionar onde a resposta vai ser inserida, apertar no ícone lista, criar a pergunta que vai ser feita para a pessoa que vai preencher o formulário. Aqui, por exemplo, se trata de um índice de valor, de correção de valor. Então, vou criar minha pergunta. E, de novo, ir na opção lista. Dessa vez, vou apertar em avançada. E eu vou ter a possibilidade de colar uma lista que já existe. Por exemplo, agora eu vou usar uma lista do Excel, eu vou selecionar a minha lista e colar diretamente dentro dessa janela. Eu tenho também a possibilidade de registrar para um uso futuro. Eu vou dar um nome, validar e salvar como uma nova lista para usar no futuro. E finalmente usar. Uma vez minha lista criada, eu vou simplesmente salvar. Agora podemos ir na aba testar para ver como ficou automatizado. Podem ver que eu tenho a pergunta com uma resposta já definida nesse caso, porque eu defini um valor padrão, mas que eu tenho a possibilidade de modificar. Para outra lista, mesma coisa, dessa vez eu não defini um valor padrão, então vou abrir para definir na minha lista qual vai ser o índice escolhido. E como vocês podem ver, o campo fica diretamente preenchido com as respostas definidas.